Pessoal, eu vou contar para vocês aqui a minha viagem até Kherson, né? Vocês sabem, alguns dias atrás, no dia 10 de novembro, eu estava em Odessa, fui visitar Odessa, gravei alguns vídeos por lá e coisa e tal. E no dia 10 de novembro, quando fazia 2 anos, na verdade no dia 11 de novembro é que fez 2 anos da libertação de Kherson, né? Então eu decidi ir até Kherson e contei com a ajuda do pessoal do GUR, do Serviço Secreto Ucraniano aqui, né? O pessoal do GUR, eu queria agradecer particularmente ao Alex Silva, ao Taras, o Kotti e o Tratil, que foram as pessoas que me ajudaram a chegar lá, que me levaram nessa viagem, né? E bom, eu saí aqui de Odessa e fui até Kherson para ver como é que estava Kherson. O que aconteceu com Kherson depois desse tempo todo, né? Vocês lembram, Kherson foi a maior cidade da Ucrânia que chegou a ser tomada pelos russos. Lá no início de fevereiro de 2022, os russos avançaram a partir aqui da Crimeia, conseguiram tomar Kherson, chegaram a avançar até Mykolaiv. Mykolaiv chegou a ficar cercada pelos russos. Os russos chegaram a avançar aqui em direção a uma usina nuclear ucraniana que tem nessa região daqui. Mas, felizmente, os ucranianos conseguiram fazer uma contra-ataque aqui e expulsaram os russos daqui, né? Isso ainda em fevereiro, início de março de 2022. Aí, durante muito tempo, em 2022, os russos ficaram aqui na região de Kherson. Essa parte norte aqui, né? Havia uma parte aqui tomada pelos russos aqui depois do rio de Dnipro, inclusive a cidade de Kherson, até 11 de novembro de 2022, em que os ucranianos retomaram toda essa área aqui, inclusive Kherson. Bom, então na manhã do dia 10, né, o Kotti e o Tratil, que são soldados do GUR, me pegaram aqui no hotel aqui em Odessa, e a gente fez o seguinte trajeto: a gente veio por essa área aqui, viemos aqui por essa via que corta aqui a parte marítima aqui de Odessa. E aí uma coisa interessante que eu já posso falar para vocês, eu não posso tirar foto, porque não pode tirar foto de posições defensivas ucranianas. Mas eu garanto para vocês, meu amigo, havia a preocupação, ainda há a preocupação ucraniana muito séria com uma possível desembarque anfíbio dos russos em Odessa. Então toda essa área aqui que eu estava, aqui no centro de Odessa, é uma área portuária, coisa e tal, são praias, isso já está desocupado, não tem mais nada. Mas quando você anda para essa região aqui, ó, tem um monte de posição defensiva, preocupação com o eventual desembarque anfíbio de tropas russas aqui em Odessa, né? É lógico que Odessa é uma cidade muito cobiçada pelos russos, os russos queriam muito Odessa, mas não tem para ninguém, não conseguiram nada aqui, não houve nada, acho pouco provável que exista ainda, mas as defesas estão lá, as posições defensivas continuam todas lá, né? Então a gente veio por esse caminho aqui, depois pegamos a M14 aqui até Mykolaiv. Essa região toda aqui da Ucrânia é uma região muito industrial, várias usinas siderúrgicas, produção de maquinário pesado, estaleiros, né, fabricação de navios, muita coisa nessa região aqui. Mykolaiv é uma outra cidade muito estratégica, porque essa ponte aqui faz uma diferença danada. Para pensar, olha só, tem esse braço do rio aqui, ó, que vai até aqui em cima. Se essa ponte aqui fosse destruída, para você chegar até Mykolaiv, você teria que vir até aqui em cima e depois descer novamente para conseguir chegar aqui em Mykolaiv. Então essa ponte aqui é muito importante. É uma outra ponte que está cheio de mecanismo de prevenção contra ataques russos aqui nessa região, né? A própria cidade de Mykolaiv, como eu falei, chegou a ser cercada pelos russos. Aqui, em determinado momento, a posição ucraniana aqui conseguiu resistir. A ideia dos russos era, a partir daqui, tomar Mykolaiv, usar essa ponte justamente para chegar em Odessa. Isso ainda lá no início da invasão, em fevereiro, março de 2022. Felizmente não conseguiram. As guarnições aqui, militares aqui em Mykolaiv conseguiram conter os russos, né? Então, daqui a gente foi até Mykolaiv, de Odessa até Mykolaiv dá mais ou menos 1h30, mais ou menos, de carro, e depois mais 1 hora daqui até Kherson, né? Então, a viagem toda de Odessa até Kherson dá umas 2h30. E uma coisa curiosa é que nesse ponto aqui, ó, nessa região aqui, ó, de Pozad, Pokrovsk e Mirny, nessa região aqui é onde estava a linha de frente. Lembra que eu mencionei para vocês que os russos chegaram a avançar rapidamente, cercaram Mykolaiv, depois foram expulsos pelos ucranianos aqui e durante muito tempo ficou a linha aqui
ficou a linha de frente nessa posição aqui. Então esse vilarejo aqui de Mirny, infelizmente, está totalmente destruído, totalmente devastado, porque era justamente o ponto central da linha de frente russa, né? E eu vou mostrar para vocês depois as imagens. A gente filmou muita coisa aqui em Mirny e também nessa região toda aqui, que era tudo a área de linha de frente, né, área defensiva russa. Então tá cheio de tanque e o pessoal fazendo o processo de tirar minas nessa região, né? Ainda tem muita coisa minada nessa região aqui entre Mykolaiv e Kherson, né? Depois, chegando a Kherson, realmente a cidade está muito triste, tá? Assim, boa parte da população abandonou Kherson, por quê? Depois que os ucranianos retomaram Kherson, comemoração muito grande, voltou a ser Ucrânia, que ótimo. Kherson sempre foi uma cidade que lutou muito contra os russos. Quando os russos tomaram a cidade, teve protesto dos moradores contra os russos ali. Enfim, teve uma luta muito grande dos moradores contra os russos. Finalmente voltaram para a Ucrânia, mas o que aconteceu em seguida? Os russos começaram a bombardear de forma impiedosa Kherson. Destruíram vários supermercados, que a gente vai mostrar aqui, vários supermercados destruídos, de forma que toda essa área próxima ao rio aqui está interditada. Só alguns poucos distritos aqui de Kherson permite-se ainda que moradores estejam lá. Então ainda tem cerca de 25% da população de Kherson ainda está lá. Ainda tem lugares que você vê lojas, pessoas andando, ônibus funcionando e coisa e tal, mas é muito menor do que já foi a cidade, justamente por conta dos covardes ataques de Kherson, né? Eu queria ver a ponte de Antonivka, chegar perto dessa ponte aqui. Infelizmente o pessoal do GUR vetou isso por risco de drones, né? Tá tendo ataque dos russos, os drones estão indo e lançando bombas em civis. É só para prejudicar os civis mesmo. Não tem nenhum objetivo militar. É só para infernizar a vida dos habitantes de Kherson, porque eles não quiseram ficar sob o domínio russo, então os russos, com raivinha dos civis, ficam fazendo esse tipo de ataque. Um absurdo completo isso daí, né? Então eu vou mostrar para vocês agora, primeiro, as imagens justamente aqui da região de Mirny, onde a gente encontrou essa antiga linha de frente, onde tinham as trincheiras russas, as coisas russas por aqui. Aqui dá para ver muito da destruição aqui do vilarejo de Mirny. Como eu falei para vocês, foi o ponto central aqui entre as tropas russas e ucranianas, foi alvo de muita disputa entre os soldados aqui, né, reconquista de Kherson. E aqui embaixo você vê um foguete russo que caiu aqui na região. Muito do vilarejo ainda tá destruído ainda está precisando de reconstrução. É realmente impressionante ver isso daqui. Já tem gente trabalhando na reconstrução do vilarejo, tá? O pessoal trabalhando ali. Foguete russo aqui. Você pode ver os foguetes ainda jogados no solo, no solo ainda marcados, né, porque tem risco de explosão, estão vivos ainda. E essa área toda aqui sendo limpa, então eles estão nesse trabalho de limpeza dessa área. Começar a cultivar novamente uma parte dos campos aqui. Esse daqui são dos muitos canais de irrigação aqui na região de Kherson. É uma região agrícola, né? Você pode ver que os campos aqui, embora tenha muita coisa que ainda está sendo limpa, você tem já campos que estão sendo... Já tem campos que o pessoal já está preparando para a agricultura novamente. Do lado de cá também dá para ver muita coisa lá. Esse canal aqui
Durante um tempo, as tropas russas, elas se escondiam nesse canal aqui. Faziam disso aqui uma espécie de trincheira aqui na luta, né? Tentando manter Kherson aqui. Lógico, está tudo destruído aqui agora, mas aqui justamente eram as posições que os russos ficavam aqui na região de Kherson no momento da batalha, né? A gente está aqui em mais um ponto aqui da linha de frente, ou da antiga linha de frente. Esse aqui é um prédio que foi usado também como posição defensiva, totalmente destruído aqui na região. Olha só, resultado de meses e meses que os russos tomaram aqui essa área. Isso aqui tudo era posição russa, tudo posição que foi depois destruída pelos ucranianos, foi retomada. Mais posições defensivas aqui. Ali um outro canal que também era usado pelos russos. E ali atrás dá pra ver uns negocinho branquinho ali, ó, pendurado, que é sinal de mina. Então, andar para ali para trás eu não posso ir mais, porque ainda não foi desminada aquela região ali, né? Ainda estão trabalhando em tirar as minas de lá. Aqui também na frente a gente encontrou aqui, ó, um BMP, um blindado de transporte de pessoal. Os russos aqui com massa. Tanque? Não, parece que é um tanque mesmo. Hi. See Russian indication, Vishka. The letter V que os russos usam, né? A letra V que os russos usam para indicar a tropa aqui deles, olha só. Era um tanque mesmo isso daqui, ó. É um daqueles que o turret explodiu para cima, será? O turret não está em lugar nenhum para ser visto por aqui, ó. Sinal que pode ter explodido isso daqui. Olha que bacana aqui, ó. Bem na linha de frente aqui, ou na antiga linha de frente de Kherson. Esse aqui é mais um tanque aqui na região de Kherson aqui. Mais um tanque russo destruído. Esse aqui é um tanque. Esse aqui é agora parece ser um modelo bem antigo esse tanque, viu? Isso aqui parece ser daqueles bem velhinhos mesmo. Eu não vou saber identificar o tipo de tanque, mas esse daqui é dos que o turret ficou, mas realmente é um modelo antigo. É muito metal esse troço, cara. É muito aço nisso daqui. Olha só, que coisa. Pois é, mais um símbolo da destruição russa aqui em Kherson. Mais um lixo nessa região. Aqui dá pra ver o interior dele aqui, ó. Realmente é totalmente destruído aqui. Totalmente incendiado o tanque. E tem também uns pedaços de russo aqui, ó. Um capacete ali, uma bota. Se olhar o chão aqui, tá cheio de lixo aqui. Cheio de pedaço de resto de guerra. Aqui em Mirny, em determinado ponto, a gente decidiu fazer uns tirozinhos com uma AK para eu experimentar o fuzil do pessoal lá. Muito gostoso de dar tiro com AK, viu? Realmente impressionante, é levinha a arma, responde muito bem, muito precisa, muito boa mesmo de atirar com a AK. Vou mostrar para vocês os vídeos de eu atirando com ela. Вже тренуємо в національній лігі.
сили і зажав, і зажав. Є. Зажав. Єс. Good. E finalmente nós fomos aqui para Kherson, propriamente dita, a cidade em si, em que eu fui nessa praça aqui, ó, que é a praça central aqui de Kherson, essa praça aqui, e gravei um vídeo lá mostrando como é que está a situação lá na cidade. Assim, a cidade está funcionando, tem gente lá, as coisas estão funcionando, mas realmente está muito aquém do que já foi a cidade, né? Aqui, olha onde é que eu estou, na entrada da cidade de Kherson. Olha que bacana, esse portal aqui chegou a ser destruído, né? Chegou a ser tomado pelos russos aqui, pintaram de todo de cores horríveis, vermelho, não sei o que lá, mas novamente já está em mãos ucranianas. Olha que bacana, o portal Kherson, justamente aqui, estamos na cidade de Kherson, olha que bacana. Pois é, hoje dia 10 de novembro de 2024, fazem exatamente 2 anos que a Ucrânia retomou a cidade de Kherson. Retomou a cidade de Kherson e aí teve uma grande comemoração aqui nessa praça aqui, ó. Essa praça aqui é a praça central da cidade. Ali atrás você vê a prefeitura e tem um monumento aqui, e eu vou botar umas imagens da comemoração que houve, né, lá no dia 11/11 de 2022, que foi quando a Ucrânia retomou a cidade de Kherson, né? E teve uma grande comemoração aqui, juntou um monte de gente, realmente uma festa muito bacana. Ребят, можно вас обнять? Конечно. Hoje você vê a praça tá vazia, tá um dia muito frio aqui em Kherson e não tem comemoração, ao contrário, tem ainda a imagem de um monte das pessoas ali, dos heróis de guerra, né, das pessoas que acabaram falecendo nessa empreitada aí, nessa guerra absurda dos russos. Então é um dia mais triste, é um dia quieto aqui, mas não deixa de ser comemoração. Kherson é Ucrânia, continua sendo Ucrânia. A cidade está funcionando, cheio de gente por aqui. A gente passou por zonas de comércio, prédios. A cidade está um pouco vazia, como eu falei, hoje é domingo, um dia meio morto, com pouca atividade industrial e coisa e tal, mas tem aqui muito carro, muita gente passando aqui. Aqui na praça é um silêncio grande, mas é isso daí. Eu lembro do dia que aquela bandeirinha lá em cima, os russos botaram a bandeira deles lá, botaram as bandeiras dele lá e tiraram a bandeira. A bandeira foi tirada pelos ucranianos, voltou a ser Ucrânia, o centro aqui de Kherson, né? Realmente impressionante isso daqui. Outra coisa também que vale lembrar,
que mesmo quando os russos quando tomaram a cidade, aqui eles tomaram a cidade logo no início de fevereiro, no início da guerra, né, no início da invasão, entre final de fevereiro e início de março, e teve vários protestos aqui, nessa avenida aqui, que é a avenida principal aqui de Kherson, teve vários protestos aqui dos ucranianos que ficaram na cidade contra a presença russa, né? O pessoal queria justamente que os russos saíssem da cidade. Esses protestos acabaram sendo reprimidos até com violência aqui na cidade, mas teve vários protestos. A população aqui não abaixou a cabeça para os russos. É importante lembrar que Kherson foi a única cidade grande que foi tomada pelos russos nessa invasão, né? Ó, dá para ouvir ainda barulho de artilharia daqui. Não sei se deu para vocês ouvirem aqui. Eu ouvi aqui. É lógico, a gente não está na linha de frente propriamente dita, os russos estão lá na margem esquerda do rio de Dnipro, está relativamente longe daqui, mas é lógico que dá para ouvir daqui ainda o som disso, né? E aqui nessa avenida teve também várias manifestações pró-Ucrânia e contra a Rússia feitas aqui nessa ocasião, na invasão ucraniana, né? Então é isso daí, gente. Eu quis trazer para vocês aqui uma imagem de como que está hoje o centro de Kherson. Está sim uma cidade mais parada, uma cidade menos ativa, por conta de estar próximo da linha de frente, por conta do medo. Os russos têm usado drones para assustar a população civil, fazer ataques. E de novo, eu estou aqui nesse trechinho aqui, pouco tempo que eu estou aqui, dá para ouvir artilharia aqui de perto, os canhões fazendo barulho aqui perto, né? Dá para ouvir isso daqui. É uma situação assustadora para o morador civil que está aqui em Kherson, né? Mas é isso daí, Kherson é Ucrânia, parabéns aos ucranianos aqui de Kherson. Nessa região próxima do centro também a gente viu vários shopping centers que foram alvos de bombardeios, isso depois que a Rússia foi expulsa de Kherson. Repara, eles atingiram shopping centers, lugares normais das pessoas, alvos civis, sem nenhuma relevância militar, apenas para impedir o uso da cidade de Kherson pelos ucranianos, apenas por despeito, um absurdo. As imagens que vocês vão ver a seguir são justamente dos shopping centers destruídos pelos russos. Depois disso, a gente voltou, né, fizemos o caminho de volta, Kherson para Mykolaiv e Mykolaiv para Odessa. Cheguei em Odessa no meu hotel de novo no final do dia, por volta das 7 horas da noite, ou seja, foi um passeio de um dia só, mas valeu para conhecer Kherson e ver como é que está a situação lá pessoalmente. Muito obrigado ao Kote e o Tratil que me acompanharam aí nessa jornada, muito obrigado ao pessoal do GUR, ao Taras, ao Alex Silva e a todo mundo que me ajudou nessa jornada.